Caríssimos alunos, o meu nome é Jorge Santos, bem-vindos ao Centro de Explicações Dr. Não e Alcântara. Hoje o tema vai ser derivadas, é uma revisão 11º ano, ou poderá ser uma aula 11º ano de derivadas, mas o objetivo, portanto, é preparar, os alunos para o 12º ano, servindo esta aula também, com certeza, para dar o 11º ano. Portanto, estamos com uma aula de 11º e 12º ano. Muito bem, então vamos começar pelo conceito de taxa média de variação. Ora, a taxa média de variação de uma determinada função entre o ponto A e o ponto B, que normalmente abrevia-se por TMV, a abreviatura de taxa média de variação, não é mais do que o novo valor que a função vai ter, menos o antigo valor sobre o acréscimo que foi feito. Ou seja, eu vou aumentar um bocadinho o x, isto é a variação do x, isto é a variação do y, é como se fosse uma espécie de delta y que representa a variação do y sobre a variação de x, ok? É o que representa, portanto, variação do y sobre a variação de x. Eu digo aqui, já explico um bocadinho depois mais tarde, que é o declive da reta secante, é a reta que corta a função no ponto A f de A e B f de B. Vamos ver aqui em termos de exemplo. Portanto, eu tenho aqui uma determinada função que cresce, depois permanece constante e volta a decrescer. A taxa média de variação vai ser positiva nos pontos em que a função cresce, portanto, em todos os pontos em que a função está a crescer, a taxa média de variação entre dois pontos é positiva, entre dois pontos onde a função é constante, a taxa média de variação é nula, e entre dois pontos onde a função esteja a crescer, a taxa média de variação é negativa. Atenção que a taxa média de variação ser positiva não significa que a função está sempre a crescer. A taxa de média de variação ser nula não quer dizer que a função seja sempre constante. Assim como se a taxa média de variação for negativa, não significa que a função esteja sempre a decrescer. Ora, vamos ter aqui o exemplo da parábola e na parábola eu fui fazer a taxa média de variação entre menos 3 e menos 1. Portanto, a parábola y igual a x ao quadrado pode ser representada como aqui aparece e entre menos 3 e menos 1, de facto, a função é decrescente. Ok? Vamos lá ver. Vou ter que fazer, então, o novo valor da função, que é o f-1, menos o anterior valor que ela tinha, sobre o meu acréscimo. Neste caso, eu andei para o lado 2 unidades. Reparem, de menos 3 para o menos 1 andei para o lado 2 unidades. Como é que eu faço isso? Portanto, faço o valor mais alto menos o valor mais baixo, está sempre positivo. E se for substituir o f-1, dá 1, e o f de menos 3 dá 9, e faço os cálculos e dá menos 4. Isto é a taxa média de variação. Isto significa que, por cada unidade que o x aumenta, a função decresce em média 4 unidades. Ok? Isto não quer dizer que a função está sempre a decrescer 4 unidades. Não, isto é uma média. Ou seja, em média, por cada unidade que eu ando para o lado, ela desce 4. Quantas unidades é que eu andei para o lado? Eu andei para o lado 2 unidades, então ela vai decrescer 8. Ok? E de facto é verdade, cá está, menos 8 era o resultado, está aqui. Agora, cá está a situação. Taxa média não é esta situação, é a situação que vem a seguir. Taxa de média de variação entre 1 e 3. Entre 1 e 3 a função vai crescendo. Vamos lá ver em média quanto é que ela vai crescer. Portanto, eu faço o f3, que é 9, menos o f1, que é 1, sobre o acréscimo, que é 2, e dá-me 4. Quer dizer que em média, por cada unidade que o x aumenta, a função cresce 4 unidades. Como eu andei 2 unidades para o lado, ela cresceu 8. Cá está. É o 9 menos 1 que é 8. Eu andei 2 para o lado, ela cresceu 8. Agora esta é que é a situação que revela que a taxa média de variação pode ser nula e a função não ser constante. Ora, se eu fizer a taxa média de variação entre menos 1 e 1, quer dizer que a função em média não mudou entre o ponto menos 1 e o ponto 1. Ok? Ela não mudou. Por isso é que a taxa média de variação é nula. No entanto, a função decresce e depois cresce. Portanto, a taxa média de variação ser nula não quer dizer que a função seja constante. Tá? Portanto, a taxa média de variação é o f de 1 menos o f de menos 1 sobre o acréscimo que eu, portanto, andei 2 unidades para o lado. Portanto, isto está sempre positivo. O f de 1 e o f de menos 1 dá 0. Cá está. A taxa de média de variação é nula. Quer dizer que em média, por cada unidade que eu ando para o lado, a função não varia. E de facto eu andei 2 unidades para o lado e a função manteve-se na mesma. Isto é em termos médios, não nos dá o conhecimento do que se passa entre os dois valores da função. Só sabemos em média o que é que acontece. Tá? Vamos então ver o que é que representa a taxa média de variação em termos gráficos. E a taxa média de variação necessitamos, pois, de
construir aqui uma função, que é a nossa função f, que está a azul. Depois temos aqui o ponto A e o ponto B, temos o f de A e temos o f de B, e o que é que representa depois, não considerem o que está vermelho, o alfa e esta reta secante, o que é que representa o f de B menos o f de A? O f de B menos o f de A não é mais do que a variação do y, isto é o acréscimo de y, é a variação do y, e o B menos A não é mais do que o acréscimo de x, foi quando eu andei para o lado no x. Ou seja, se eu fizer a variação do y sobre a variação de x, isto dá-me não mais do que, de facto, o declive da reta secante. Eu não sei se vocês se recordam ou não, mas existem várias formas de eu obter o declive da reta. Uma delas, portanto, é o nosso m, que era tipo y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Portanto, era uma das formas de eu obter o declive. O que é o y1? Portanto, o y1 acaba por ser o f de b, ok? E o y0 é o f de a. E o que é o x1 menos x0? Portanto, há de ser o b menos a. Portanto, isto é sabendo eu os pontos. E o ponto a, f de a, iria corresponder ao ponto x0, y0. E o ponto b, f de b, ao ponto x1, y1. Se quiserem, também podíamos achar o vetor diretor, ok? E o vetor diretor, vou pôr aqui V, ok? O vetor diretor seria igual a quê? Portanto, o vetor diretor é a diferença de pontos, é o x1 menos x0, cá está. E o y1 menos y0. Vetor como diferença de dois pontos, certo? E como é que é o declive da reta? Portanto, o declive da reta seria depois igual ao V2 sobre o V1, se quiserem. Portanto, era a coordenada de y sobre a coordenada de x. Cá está, é o y1 menos y0 sobre o x1 menos x0. Portanto, se eu chamar a este aqui V1 e aqui V2, ok, há de ser igual, e vou pôr assim, V2 sobre V1, ok? Portanto, é a coordenada do y, coordenada do x, portanto, isto para recordar. Portanto, cá está, a taxa média de variação não é mais do declive da reta secante, que é o declive da reta que, ao fim e ao cabo, corta a minha função, ok? Cá está, é o declive, fb menos ft sobre b menos a, não tenho aqui nenhuma novidade, a novidade é o que está a vermelho. É a tangente alfa. Então lembra-se como é que se faz a tangente? A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Pronto, cá está. Isto é um triângulo retângulo. O cateto oposto é o FB menos FA. O cateto adjacente é o B menos A. Portanto, a tangente alfa também nos dará, pois, o declive da reta secante. Ok? Temos aqui no Mato 11, página 110, aqui um exercício. Portanto, x ao cubo mais x mais 1. Escreva a equação reduzida da reta que passa nos pontos da abscissa 0 e 1, portanto, a reta que passa, posso obter o declive da reta secante. O declive da reta secante não é mais do que o f de 1 menos o f de 0 sobre 1 menos 0. O declive da reta secante é só fazer os cálculozinhos, está bem? Substituir por 1, 1 e depois por 0, 0. E o acréscimo foi de 1 menos 0 e dá 2. E depois, como passa no ponto 0 e quando eu substituo por 0 dá 1, passa no ponto 0, 1. Ok, eu substituí, cá está o declive da reta secante, que é 2x. Eu substituí, portanto, a equação y igual a mx mais b, a equação da reta secante. Y igual a 2x mais b, como o 2 é o declive da reta secante, é 2. Mas como ela passa no ponto 0, 1, quando o x é 0, o y é 1, vou fazer as contas e o b dava 1. Portanto, isto era a equação da reta secante. Ok? Muito bem. Mais coisas que temos é agora o conceito de derivada. Portanto, e um dos motivos principais também desta aula é exatamente o conceito de derivada. Portanto, o conceito de derivada não é mais do que a taxa média de variação instantânea, ok? Ou seja, ou se quiserem, a taxa de variação instantânea da função é naquele instante o que é que a função está a fazer, se está a crescer ou se está a decrescer. Portanto, é como se o nosso x1 tendesse para o x0, ou seja, se eu tiver o x0 e o x1 distantes e a minha função for de facto esta função como eu descrevi há bocado, eu fico com
o declive da reta secante, ok? Fico a reta secante, mas se o x está, ou seja, se o x1 está a tender para o x0, ou seja, se o x está a tender para o x0, os pontos A e B, não é? Os pontos A e B cada vez estão mais próximos, quer dizer que o meu x está cada vez mais próximo do x0, então as minhas retas secantes estão-se a aproximar, portanto o A a aproximar-se do B, ou se quiserem o x a aproximar-se do x0, até que eu chego a um ponto em que eu fico num instante, ou seja, que é dado pela reta vermelho, que é o declive da reta tangente, ok? Então não é mais do que a taxa média de variação, como estão a ver entre o x0 e o x, só quando o x tende para o x0, portanto é um limite, portanto é o declive da reta tangente à função no ponto 0. Existe outra fórmula que também por vezes é utilizado, em que nós utilizamos aqui o h, é chamada razão incremental, tem a ver com o afastamento que o x está do x0, e então nós dizemos que o x menos x0 é o h. Ora, se o x menos x0 é h, dá origem a que o x seja o x0 mais h. Então, no sítio do x, vamos pôr x0 mais h. Ok? Aqui será o x0. E o x menos x0, aqui será h. E a razão incremental, que é o h vai tender para 0. Portanto, é esta substituição que nós temos aqui, que é feita através do x, que não é mais do que x0 mais h. O x0 continua x0 e o x menos x0 é h. Cá está. Isto é como se fosse o novo valor que a função tem. Portanto, eu estava no ponto x0 e acrescentei um bocadinho nada à função. Vou comparar com o anterior valor que a função tem e vou dividir por h, que é para ter o crescimento em termos unitários. Ok? Imaginem 10 sobre 2. Isto dá 5. Quer dizer que dá 5 sobre 1. Ok? Quer dizer, por cada unidade que o x aumenta, o y aumenta 5 unidades. Eu represento este h aqui, representa, ao fim e ao cabo, para eu conseguir em termos unitários, a interpretação em termos unitários. E vocês dizem, mas e se for 0,1? Claro, pronto. Se for 10 sobre 0,1, isto dá 100 sobre 1. Ok? Quer dizer que este pode aumentar uma unidade infinitesimal, mas ele vai dar sempre depois, portanto, em termos de variação unitária, porque ao dividir por 0,1 vai dar 100 sobre 1, quer dizer, por cada unidade que o x aumenta, o y aumentaria 100 unidades. Portanto, isto é em termos unitários, dá-nos então a taxa de variação instantânea da função. Agora, algo importante, a derivada, portanto, é um conceito cuja existência é algo muito sensível. Portanto, para existir derivada, a função tem que ter um comportamento muito suave, tem que ser muito delicado. Se há uma mudança brusca, não há derivada. Então, eu fiz aqui uma representação de uma função em que aqui há sempre derivada, e a derivada é positiva, mas chega aqui um ponto em que a função fica constante. O meu objetivo é criar aqui tipo uma quebra, ela estava a crescer, de repente, puma, tem aqui um patamar horizontal, quer dizer que neste ponto em que ela está crescente e passa horizontal, ou seja, a derivada é nula, porque aqui a taxa média de variação é nula, portanto a taxa de variação instantânea aqui é nula, portanto há aqui uma quebra de positiva para nula, portanto aqui não tem, uma descontinuidade não há hipótese, numa descontinuidade a função não admite derivada, depois temos derivada positiva, derivada nula, quando a derivada é nula quer dizer que a função não está a crescer, derivada negativa e depois cá está aqui uma derivada negativa que passa de repente para positiva e faz com que não exista derivada neste ponto. Portanto, em bicos, descontinuidades e mudanças bruscas, cá está, sendo este bico também uma mudança brusca, não existe depois a derivada da função. Ok? Portanto, algo que a gente tira aqui a conclusão é que quando a derivada é positiva a função está a crescer, quando a derivada é nula durante um bom período de tempo, não é? Durante um bom bocado, não é? A função é constante. Quando a derivada é positiva é crescente, quando a derivada é nula pode atingir um extremo, como está aqui assim. Quando a derivada é negativa, a função está a decrescer, depois a derivada passa a positiva, a função passa a crescer, mas há aqui um ponto que não tem derivada. Portanto, eu fiz aqui um exemplo, terminar a derivada de f de x igual a x ao quadrado em x igual a 2, pela definição, e utilizei então as duas definições, com o h e com o x menos x0. Portanto, f'2 não é mais do que o limite quando x tende para 2, é o novo valor da função, menos o antigo, que é em 2, sobre o x menos 2, e o x tem que tender para 2, que é para este aumento ser infinitesimal, ser pequeno. Ok, vou
colocar, portanto, o fx é x ao quadrado, o f de 2 é 4, x menos 2, isto é um caso notável, isto é a mesma coisa que x menos 2, x mais 2, corta o x menos 2 com o x menos 2, já não temos indeterminação, porque nós tínhamos indeterminação, se nós substituíssemos por 2 aqui dava 4 menos 4, que era 0, e aqui 2 menos 2 é 0, portanto, uma das formas de levantar a indeterminação é decompor em fatores, nós decompusemos e cortamos e vai dar 2 mais 2 que é 4, quer dizer que naquele ponto a função está a crescer a um ritmo de 4, quer dizer que se eu aumentar um nadinha a função, se eu aumentar uma unidade da função, e a unidade pode ser tão pequena quanto eu quero, pode ser 1 milímetro, se eu aumentar o x 1 milímetro, o y vai crescer 4 milímetros, ok? É isto que representa, ou seja, se eu aumentar o x 0,1, o y cresce 0,4. Se eu aumentar o x 0,01, o y aumenta 0,04. Portanto, o y vai sempre responder 4 vezes mais. Okay? E como é instantâneo, é algo, quanto mais pequenino for o aumento, mais próximo este valor está do correto. Okay? Portanto, é isto. Se eu me esticar um bocado, se eu aumentar o 10 unidades, o y cresceria 40, só que eu já estava-me a afastar muito do conceito de derivada, portanto a derivada é bom para estudar nas proximidades do ponto, será nas proximidades de 2 e o mais próximo possível, não me devo afastar muito dele. Se for através da fórmula com os H's, portanto é o novo valor que a função, menos o antigo, sobre o acréscimo, e esse acréscimo tende para 0, portanto novamente indeterminação, 2 e 0 dava 2 ao quadrado, dá 4 menos 4 dá 0, sobre 0, então vou decompor em fatores, isto também é um caso notável, que é o a menos b, a mais b, este era o a ao quadrado menos b ao quadrado, portanto é o caso notável, portanto isto é o caso notável, a menos b, a mais b, que é o a ao quadrado menos b ao quadrado, ok, só que visto ao contrário. Ok, tenho aqui o a ao quadrado menos b ao quadrado, eu faço o a menos o b, portanto o a é o 2 mais h, o b é o 2, certo? 2 ao quadrado é que é 4, e consigo perfeitamente agora fazer cortes, porque o 2 corta com o menos 2, portanto cá está 2h menos 2, que multiplica 2 mais h mais 2. O 2 corta com o menos 2, porque dá 0, e o h corta com o h, e deixei de ter a indeterminação e dá 4 na mesma. Vocês utilizam o que quiserem, vou a fórmula que quiserem, umas vezes dá mais jeito uma, outras vezes dá mais jeito outra, é jeito de saber as duas. Okay? Vamos a pôr aqui agora, cá está, a utilização da derivada como a obtenção da reta tangente da função num ponto. E isto é a equação rápida de obter a reta tangente. Portanto, a derivada dá-nos não mais do que o declive da reta tangente, e se a função passa no ponto x0, vai passar também no ponto f de x0. Quando o x for x0, quando o x for x0, isto desaparece. Quer dizer que o y vai ser f de x0. Portanto, não é mais do que a equação da reta tangente no ponto x0, f de x0, sendo o f' de x0 o declive da reta tangente. Então dou aqui um exemplo, isto também é a página 113, eu não sei se é do Mato 11, se é do Novo Espaço 11, portanto é de um livro qualquer do 11º ano, e pede para eu terminar a equação da reta tangente à função no ponto da abscissa menos 1, ok? Então o que eu vou fazer é a derivada, portanto é chato, vou ter que fazer o f' de menos 1 pela definição. Claro que mais tarde vão ser dadas as regras de derivação e torna isto tudo mais fácil, mas vou fazer, portanto é o limite, quando x tende para menos 1, f de x menos o f de menos 1 é o novo valor da função menos o antigo sobre o acréscimo x menos menos 1. Portanto vou fazer os cálculos, o f de x está aqui, o f de menos 1 é substituir o x por menos 1, ok, está substituído, e aqui dá x mais 1, certo? Vou simplificar, 2x menos x ao quadrado, aqui menos 2 menos 1 dá menos 3, mais 3, certo? Se eu substituir por menos 1, dá menos 2, menos 1 dá 0 sobre 0, em determinação, quer dizer que posso decompor em fatores. Eu, como sei que elimino de cima e de baixo, utilizei a regra de Ruffini, ok? A regra de Ruffini, como eu sei que o de cima se anula em menos 1 também, então pus aqui menos 1, então pus aqui os coeficientes, o coeficiente do x ao quadrado é menos 1, o coeficiente de x é 2, o termo independente é 3, se fosse, portanto, a vocês aconselho a ordenar por ordem crescente do grau 0, grau 0, grau 1, grau 2, certo? Portanto, a regra Ruffini de baixo é o menos 1 vezes menos 1 dá 1, 2 e 1 dá 3, 3 menos menos 1 dá menos 3, 3 menos 3
0 e cá tenho eu então decomposto em fatores, anula-se no menos 1, portanto há de ser x mais 1, cá está x mais 1, anula-se no menos 1 e sobra menos x mais 3, este é o coeficiente x, este é o termo independente, porque este era o termo independente, o coeficiente x e x ao quadrado, eu ao fazer a divisão baixa 1 grau e aqui já consigo cortar e substituo por menos 1 e vai dar igual a 4, ok? Aqui fiz o f menos 1 mais devagarinho para saber quanto é que dava. Muito bem, então agora em relação ao f menos 1 que dá menos 3, portanto eu tenho o ponto de tangência, o ponto menos 1 menos 3 e já sei o declive da reta tangente que é 4, então eu fazendo rapidamente pela fórmula de cima, fica o y igual, o f de x0 é o menos 3, mais o f' de x0 que é o declive que é 4, x menos 1, ok? E tenho aqui em baixo então a utilização da fórmula de cima. Se quiserem fazer o y igual a mx mais b, também podem fazer perfeitamente, está aqui em baixo também resolvido por mim, portanto fica o menos 3 mais 4, multiplica x mais 1, dá y igual a 4x mais 1. Se fosse com y igual a mx mais b, eu primeiro tinha obtido a derivada no ponto que é 4, como passa no ponto menos 1 menos 3, substituo o x por menos 1 e o y por menos 3 e vou calcular o valor do b que é igual a 1 e tenho aqui a equação da reta tangente, portanto mais uma que está feita. Muito bem, mais coisas que nós temos aqui, portanto a aplicação das derivadas, portanto a cinemática do ponto, às vezes aparecem exercícios relacionados com isto, se bem que alguns professores tiraram do programa e dizem que não é do programa e não dão, eu acho bem pôr aqui, ok, para nós ficarmos com a ideia, portanto nós deslocamos do ponto 1 para o ponto 2, isto é como se fosse o tempo, portanto aqui é o tempo em horas, imaginem, eu estou a 1h da tarde eu estava aqui, às 2h da tarde eu estou aqui e desloquei-me da posição tal para a posição tal. Imaginem, Lisboa-Coimbra, não é? À 1h eu parti de Lisboa, cheguei às 3h a Coimbra e fiz 200 km. Então, se eu fiz 200 km em 2 horas, quer dizer que eu fui a uma velocidade média de 100 km por hora, ok? Depois aqui a 1h, aqui há 3 horas, quer dizer que eu tive aqui 2 horas de caminho. E aqui eu estava em Lisboa, que é 0 km, e cheguei a Coimbra com 200 km, então eu fiz 200 km em 2 horas, quer dizer que eu andei a 200 km hora, ok? Portanto, isto é mais ou menos isto que eu quero representar. Portanto, representa o movimento de um determinado objeto e o tempo. E cá está a velocidade média, como vos disse, aqui pelos vistos eu utilizei 300 km, fiz Lisboa-Porto, 300 km em 2 horas e em excesso de velocidade, cá está o ponto 2 é no Porto que eu estou, está a 300 km de Lisboa, aqui era o ponto 0, portanto estou a 0 km de Lisboa, quer dizer que eu estou em Lisboa, só que eu demorei 2 horas a ir de um ponto ao outro, fui a 150 km hora, claro que não posso ir porque estou em excesso de velocidade, tenho que ir a menos velocidade. Por sua vez, uma curiosidade que é a velocidade instantânea. A velocidade instantânea, pois é derivada no ponto em que eu consigo ver naquele instante específico, imaginem, há 1h, 20 minutos e 3 segundos a que velocidade é que eu ia, não é? E é isso que nos dá o velocímetro do carro. O velocímetro do carro, que não é conta quilómetros, que o conta quilómetros é o contar quantos quilómetros é que o carro fez, é diferente. O conta quilómetros é aqueles numerozinhos que aparecem a dizer o número de quilómetros que o carro tem. O velocímetro dá-nos a velocidade instantânea. A velocidade instantânea é naquele momento qual é a velocidade que o carro está a percorrer. Portanto, é quando eu em vez de ponho aqui 2 horas, eu ponho aqui um milésimo de segundo e vejo, portanto, qual foi a distância que o carro percorreu naquele milésimo de segundo e consigo fazer um cálculo de qual o número de quilómetros hora que o carro faria se continuasse a andar àquela velocidade. Portanto, a velocidade instantânea é derivada no ponto, ok? Vamos lá ver aqui, portanto, o conceito de função derivada. Portanto, agora, em vez de me preocupar com a derivada no ponto, vou-me preocupar, sim, com a função derivada. Ou seja, é como se fosse uma função que me desse a velocidade instantânea do carro em qualquer ponto que eu estivesse. Okay? É um bocado isso. Ou seja, durante a viagem toda, eu queria saber as várias velocidades que o carro teve. Eu sei que teve a 150 km/h, mas houve períodos em que o carro teve a 180, outros esteve a 120, outros esteve a 90, outros esteve parado, ok? E eu quero saber essas coisas todas. Então, eu vou ter o conceito de função derivada. Então, como é que eu acho a função derivada? É a mesma coisa, só que em vez de utilizar o ponto, a derivada no ponto 2, como nós fizemos há bocado, penso eu que foi no ponto 2, não, eu vou utilizar o x0. Então, faço f(x) menos f(x0) sobre x menos x0, quando o x tende para x0.
Portanto, fico com x ao quadrado, menos x0 ao quadrado, x menos x0, cá está o caso notável, é o x menos x0, x mais x0, tinha que fazer, porque dá 0 sobre 0, em terminação, substituir o x pelo x0, dava aqui x0 ao quadrado, menos x ao quadrado, que é 0, e aqui x0 menos x0, que é 0, caso notável, corta, x dá 2x0, ou seja, isto é a função derivada. Normalmente a gente depois substitui o x0 por x e dizemos que a derivada é 2x, como aqui abaixo não é a derivada que é 2x, é a função derivada que é 2x. Curiosamente fiz aqui um desenho, porque isto é muito importante, que é para nós compreendermos, portanto, a função em si, que é o y igual a x ao quadrado, que eu tenho aqui vários pontos, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, quando é menos 2 dá 4, quando é menos 1 é 1, quando é 0 dá 0, quando é 1 é 1, quando é 2 é 4, que são estes pontinhos que eu ponho aqui. Quando é menos 2, estão a ver aqui é o menos 2, menos 1, aqui é o 0, aqui é 1, é o 2, e aqui tive a preocupação de pôr aqui o ponto 1, 2, 3, 4 e a azul está, pois, a minha função y igual a x ao quadrado. A vermelho pus a derivada, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, nos vários pontos que eu considerei. Eu quero saber, portanto, qual é que é a derivada nestes pontos. A derivada é 2x, a função derivada, portanto, aqui está menos 4, menos 2, 0, 2 e 4 e representa, pois, esta reta que está aqui. Então, qual é a relação entre a função e a sua função derivada? É interessante porque nós vemos que a derivada é negativa e depois passa a positiva e de facto vemos que a função está a decrescer e depois passa a crescer, e esta relação é importantíssima. Quando a derivada é negativa, significa que a função principal está a decrescer. Quando a derivada é positiva, quer dizer que a função principal está a crescer. A derivada ser negativa significa que naquele instante a função decresce. Se a derivada é positiva, quer dizer que naquele instante a função está a crescer. Portanto, é interessante isto. E os zeros da derivada, sempre que existe derivada naquele ponto, os zeros da derivada, quando há mudança de sinal, ok, neste caso passou de sinal negativo para positivo, quer dizer que a função era decrescente e passou para crescente, e se existir derivada, e neste caso a derivada é zero, porque a função 2x está definida em 0, 2 vezes 0 é 0, significa que a função atingiu, pois, um mínimo, sendo o zero minimizante, ok? Vamos ver então alguns pormenores em termos de derivada. Neste ponto a derivada é menos 4, quer dizer que neste ponto aqui, se eu andar um bocadinho nada para o lado, a função decresce 4, mas em menos 1 o decréscimo é só de menos 2, quer dizer que a derivada está a ser cada vez menos negativa, quer dizer que o ritmo de decrescimento da função está a diminuir. Reparem, ela decresce, mas decresce cada vez mais devagar, cada vez menos, até que chega aqui o decréscimo é 0. Só que depois aqui ela vai crescer e cresce cada vez mais. Reparem, eu ando um bocadinho para o lado, ela cresce isto. Ando um bocadinho para o lado, ela já cresce isto. Ando um bocadinho para o lado, cresce isto. Ando um bocadinho para o lado, cresce isto. Portanto, aqui o crescimento é cada vez maior, ou seja, a derivada é cada vez mais positiva. Portanto, a derivada aqui, temos um decrescimento cada vez menor, porque cada unidade que eu ando para o lado, ela decresce este bocado. Se eu andar esta unidade para o lado, ela já decresce isto. Se ela decresce para o lado é isto, quer dizer que ela é cada vez mais próxima de zero, portanto, cada vez menos negativa, ou seja, decresce cada vez menos, enquanto aqui é cada vez mais positiva, porque ela vai crescer cada vez mais, ok? Mais coisas que eu tenho é pontos onde não existem derivada da função, portanto, e vamos terminar, portanto, esta aula exatamente nos pontos em que não existe derivada. Por exemplo, y igual a raiz x. Y igual a raiz x, nós sabemos que o ponto 0 é o ponto onde se inicia a função, pois não há o domínio desta função, os reais positivos incluindo o 0, é x maior ou igual que 0, eu quero saber qual é a derivada no ponto 0. Ok, então cá está o domínio da função, são todos os reais que o x é maior ou que 0, cá está de 0 a mais infinito. Então o que eu vou fazer a derivada no ponto 0? Então vou fazer o limite, quando x tende para 0 mais, eu vou aumentar um bocadinho nada, vou comparar o novo valor da função menos o valor antigo, sobre o acréscimo que eu fiz, dá 0 sobre 0, e vou utilizar aquela forma que era racionalizar, vou multiplicar por raiz de x o de cima e o de baixo, vou racionalizar o de cima, ok, faço então, multiplico por raiz de x sobre raiz de x, estou a multiplicar por 1, não estou a alterar o resultado, e ao multiplicar por raiz de x sobre raiz de x, portanto, o que acontece, fiz de outra forma, poderia ter feito isso, mas fiz de outra forma, fiz como o x é positivo, que significa que o x também posso decompor como raiz de x vezes raiz de x, que é raiz de x ao quadrado, que é módulo de x, ok? Raiz de x vezes raiz de x, portanto, raiz de x vezes raiz de x dá raiz de x ao
quadrado, que é módulo de x, mas o módulo de x, se o x for positivo, ok, isto é igual a x, mas caso x maior que 0. Se o x for maior que 0, eu posso substituir só por x. Ok, foi o que eu fiz. Aqui x é raiz de x vezes raiz de x, porque o x é um número positivo. Então corto, fica 1 sobre raiz de x, 1 sobre 0 mais dá mais infinito. Quer dizer que não existe derivada neste ponto, que a derivada é mais infinito. Também no módulo de x, em x igual a 0, o módulo de x, portanto, é um v, portanto, é este v por nós conhecido, ok? E vamos então fazer a derivada quando x tende para 0 mais e tende para 0 menos. Cá está a nota da função módulo, onde eu tenho aqui a lapicera a apontar, é x quando o x é maior ou igual que 0, e será quando o x é negativo, eu tenho que mudar o sinal, será menos x quando o x é menor que 0. Mas vamos lá ver então a derivada à direita de 0 e a derivada à esquerda de 0, porque só existe derivada quando o declive da reta tangente à direita for, ou da semitangente à direita, for igual ao declive da semitangente à esquerda. Vamos lá ver se os declives são iguais. Portanto, vou fazer o limite quando x tende para 0 mais, de módulo de x menos módulo 0 sobre x menos 0, mas o módulo de x, quando o x tende para 0 mais, é x, e fica com x sobre x, é 1. Portanto, já sei. Se eu andar uma unidade para o lado, a função cresce 1. É isso mesmo. É o declive da semitangente à direita. Mas, quando eu fizer o declive da semitangente à esquerda, quando x tende para 0 menos, e vou fazer módulo x menos módulo 0, x menos 0, o módulo x é menos x, ok? Então vai dar menos 1, então a derivada à direita é diferente da derivada à esquerda, quer dizer que não existe derivada no ponto 0, cá está, há uma mudança brusca de crescimento para crescimento e não há derivada. Portanto, os limites laterais são diferentes, ok? Que são o limite quando x tende para 0 mais e 0 menos, portanto não existe derivada, está aqui. Outra forma, de facto, de resolver era escrever logo o módulo de x por ramos e fazer o f' à direita de 0, e à direita de 0 cá está o fx a ser dado pelo x, e à esquerda de 0 o fx a ser dado pelo menos x, e dava exatamente a mesma coisa. Ok, terminamos aqui, portanto, a nossa aula sobre a revisão de derivadas, e agradeço imenso a vossa atenção. Desejo a todos um bom estudo e até uma próxima aula.